Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 7, parágrafo de número 5. Gênesis, capítulo de número 7, parágrafo de número 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam o texto? Amém. Diz assim: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Você pode se assentar. Muito obrigado pela sua atenção. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos adorar, exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus seja louvado pela vida desta igreja, os irmãos que estão à frente desta obra. Deus abençoe o pastor Eduardo, a pastora Cláudia, aos irmãos que estão à frente desse trabalho da quarta da vitória, ou culto da vitória, melhor dizendo. Deus seja louvado pela vida dos meus amigos, que sempre que a gente vai fazer a boa obra do mestre, eles nos acompanham. Está ali o missionário Micael, grande amigo. Está ali o cantor Highlander, Deus abençoe. Aleluia. Também está aqui o meu cinegrafista, o homem que já vem há 2 ou 3 anos, que vem fazendo filmagem da gente ministrando a palavra de Deus, e nunca me cobrou um centavo. E eu louvo a Deus pela vida desse jovem. Um dia eu fui pregar em um evento, irmãos, e chegando lá nesse evento, depois que terminou, ele falou assim: Naldo, passa aí seu Pix aí que eu vou lhe abençoar. Esse varão que tem que lhe abençoar é eu. Aí ele disse: não, passa aí que eu vou lhe abençoar. E foi abençoar a minha vida, irmãos. E eu sou grato a Deus pela vida dele. Tinha um período bom aí de tempo que a gente não tinha feito essas filmagens, mas retornamos hoje para a glória de Deus, tá? Eu já quero agradecer aos irmãos que nos prestou essa confiança. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre quando pode me acompanha, e a honra, a glória e o louvor é para o nosso Deus. Amém? Para não enfadar os irmãos, porque o horário já nos espera, apesar que amanhã é feriado. Não sei se aqui teve o decreto para fechar tudo, mas eu sei que tem alguém que na rádio trabalhar amanhã e todos que não. Então nós pode ir até uma meia-noite aqui. Não pode hoje? Brincadeira, irmãos. Nós vamos ministrar até o momento que o Espírito Santo nos usar. Amém? Quantos quer ouvir Deus falar, diga glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do cantor. Nunca vi ele me louvando, mas hoje foi a primeira vez. Deus abençoe. Irmãos, eu continuo gostando da Bíblia Sagrada. Eu continuo gostando dos projetos de Deus. Afinal de contas, eles são os melhores projetos para o ser humano. Apesar que passamos por adversidades, passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis, e isso é um fato na vida de quem serve a Deus. O crente que ele não passa uma tribulação nessa vida, ele nunca aceitou a Jesus. Quando você vê um crente andando por aí dizendo é só vitória, ele não é crente de verdade. Porque todo crente que eu conheço, até Jesus, ele teve seu deserto. Mas eu gosto de passar os desertos sendo servo de Deus.
Por que, pregador, você gosta? Porque, irmãos, entenda uma coisa: o ímpio, ele vai passar pelas mesmas aflições que eu e você vai passar, mas só que há uma diferença entre quem passa sendo ímpio e quem passa sendo justo. E qual é a diferença, pregador? É que no dia que o justo fechar o olho, ele vai deparar-se com o Rei da Glória. Nunca mais terá tristeza, nunca mais terá dor, nunca mais terá angústia, nunca mais ninguém vai perseguir, nunca mais vai lhe humilhar, nunca mais vai ter vizinho para colocar o que não presta na porta da sua casa, nunca mais. Por que, pregador? Porque lá você vai estar juntamente com o Rei da Glória. Quantos têm esta esperança? É exatamente sobre esta mensagem que Deus colocou no meu coração aqui essa noite. Aonde nós iremos? Irmão, você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta dentro de si: Deus, para onde é que eu vou quando esse pó, essa carne voltar para o pó? O que vai acontecer com a minha alma? Irmãos, estamos vivendo em um período muito bom, a fartura, e há quem diga por aí que estamos em crise. Tá não, irmão, tem muita gente comprando carro novo. Se você voltar uns 10, 12 anos atrás, tem pessoas aqui que não tinha nem uma bicicleta para andar, hoje está de caminhonete, hoje está de casa nova. Então estão vivendo na época da prosperidade. Mas deixa eu dizer um negócio: a maior prosperidade minha e sua é lá na glória eterna, quando encontrar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por que, pregador? Porque lá nós iremos andar em ruas de ouro, nós entraremos nas mansões celestiais. Eu estou pregando aqui essa noite para uma igreja que carrega essa esperança. Eu estou pregando para uma igreja aqui essa noite que não está acomodada com as coisas desse mundo. Eu estou pregando para uma igreja que ainda acredita no arrebatamento da igreja. Eu estou pregando ainda para uma igreja que acredita que um dia a trombeta irá tocar, um dia Cristo estará em nuvem glória esperando por mim, por você. Só quem tem essa esperança, levanta a mão lá no terceiro andar e dá um brado de glória para Ele, porque a nossa vida não é aqui, a nossa alegria não é aqui, mas a nossa maior alegria é quando chegar lá na glória eterna. A Bíblia, ela nos diz que Deus, Ele cria o homem. Deus cria a terra e tudo que nela existe. O que me chama a atenção é que quando Deus termina de criar todas as coisas, você vai observar que o final do versículo, após Deus criar, o texto diz: e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus gostou de criar o ser humano. Deus gostou de criar todas as coisas. Porém, também foi criado o mal, mas não foi Deus que criou o mal. A rebeldia cresceu no dia em que Lúcifer, anjo de luz, antigamente, ainda no céu, ele era representante legal de Deus nos louvores, na adoração no céu. Era ele que era o responsável pela orquestra, pelo louvor, pela adoração, pela composição. Porém, Deus um dia, Deus sai do trono, e aí o que acontece? O anjo que agora é de luz, responsável pelo louvor, agora quer se tornar maior do que Deus, quer assumir o lugar de Deus. Mas entenda uma coisa, que essa noite, o que é de Deus, ninguém toma. A Bíblia diz que Deus expulsa ao anjo de luz, agora Lúcifer, em uma terça parte dos céus. Os anjos descem com ele. E para onde é que ele vai? Agora ele vai para a terra,
E lá na terra já estava Adão e já estava Eva, criatura criada por Deus, perfeita, boa perante os olhos de Deus. E Satanás, ele usa a serpente e vai no jardim do Éden, no capítulo 3, e lá engana a mulher e o homem. O homem come do fruto proibido. Quando eles comem do fruto proibido, entra-se o pecado, entra a morte espiritual. Porque, pregador, irmãos, entenda uma coisa: Deus não fez ninguém para morrer. Deus sempre fez o ser humano para se tornar vivo. Mas o pecado vem, o pecado aparece, as bandejas aparecem e as pessoas caem de boca aberta no prato, na bandeja do pecado, e acaba morrendo espiritual. Assim aconteceu com Eva e com Adão. Deus desce no jardim do Éden e Deus disse: Adão, Adão, aonde tu estás? Adão sai de trás da moita e diz: eu não posso me apresentar, porque eu estou nu. Deus diz: quem te disse que tu estás nu? Aí, eu não, a mulher que tu me deste. É assim, quando o homem peca, é assim, não confessa e ainda quer jogar a culpa do seu erro em cima do erro dos outros. Não foi eu não, foi a serpente que tu criaste. A pessoa, se Deus chega na serpente e a serpente falasse, ela ia dizer: não foi eu não, foi o diabo que tu expulsaste do céu. Aí Deus olha e diz: já que ninguém vai falar nada, eu vou começar logo por ti, Eva. Por causa do teu pecado, eternamente tu vais sentir dores na hora de dar à luz. Eternamente tu terás o homem por cabeça de ti. Aí Deus olhou para Adão e disse: você, Adão, por causa do pecado, tu comeu do fruto proibido que tua mulher também comeste. Eternamente do pó da terra tu vai trabalhar para se alimentar, e a partir de hoje a terra vai produzir espinhos. Aí Deus chegou para a serpente e disse: você, por causa da tua astúcia, eternamente sobre o pó da terra tu se arrastejarás, e da pó da terra tu vai se alimentar. Aí eu, como um pregador, eu como leitor da palavra, eu posso ver o demônio saindo pelo cantinho no jardim do Éden, achando que venceu a batalha, achando que venceu a guerra, e parece que eu vejo Deus bradar do céu dizendo: calma aí, Satanás, você não venceu e nunca vencerá, porque o projeto é meu, e aquilo que eu determino tem que acontecer. Diabo não vai impedir, capeta não vai impedir, o projeto é meu, o projeto é meu. Ei, eu vou profetizar para você que já está de mão levantada, aquilo que Deus prometeu para você. Entenda, a promessa é dele, não é do homem, a promessa é dele, não é do teu patrão, a promessa é de Deus. E se ele te prometeu, acredite nesta noite no que esse nobre pregador está falando, vai acontecer. Pregador, mas já passou um ano que Deus me prometeu, vai acontecer. Pode passar 5, pode passar 10, pode passar 30, pode passar 50, pode até chegar ao fim da sua vida, mas você não vai morrer sem a promessa acontecer na tua. Só quem acredita enche o teu pulmão de ar. Só quem tem promessa aqui essa noite e acredita que quem determina é ele, quem dá a última palavra é ele. Levanta a mão lá em cima, começa a adorar, começa a adorar. Tem glória a Deus desse lado aqui, tem glória a Deus aqui, e nesse meio aqui tem glória. Quem tem promessa não para. Quem tem promessa caminha de pé, caminha de pé. Você vai caminhar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Ei, o demônio queria que você parasse, mas você está de pé, você está de pé, você está de pé. Só que dá adorar a ele. Deixa eu pregar um pouquinho o Espírito Santo.
peca. O pecado entrou agora. E agora? Acabou com tudo? Acabou não. Deus tira eles do jardim do Éden, esconde o jardim no lugar que nem eu, nem você, nem ninguém que está nessa terra sabe onde é que está. E eles agora vão trabalhar para se manter. A Bíblia diz que eles começam a crescer, começam a se expandir. E chegou um período agora de tempo, lá no capítulo de número 6, que o povo cresceu de tal forma que eles começaram a olhar para as mulheres e não queria saber se era da mesma família, se era do mesmo sangue. Agora eles começam a pegar-se uns aos outros. Eles começam a práticas que desagradavam a Deus. E Deus chega e diz: rapaz, eu estou arrependido de eu ter criado o homem. Eu vou destruir a terra. A Bíblia diz que Deus coloca no seu coração para destruir a terra. Quando Ele planeja a forma que vai destruir a terra, através do dilúvio. Quando Ele vai anunciar o dilúvio, Ele olha para uma terra e vê que tem um justo. Oh, aleluia. No meio de tanta gente corrupta, ainda tinha um que era justo. No meio de tanta gente aqui em Orilândia que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de obedecer, mas você foi destacado e Deus olhou para você e disse: eu vou escolher ele, eu vou escolher ela. Em meio a tanta gente que está na prática do pecado, Deus olhou para você e disse: eu vou arrancar ele do pecado, eu vou fazer promessa dele. Se você está aqui essa noite, é porque você carrega essa promessa. Quem carrega essa promessa aqui, quem carrega essa promessa, tem uma promessa de Deus na sua vida. Eu vou destruir a terra, porém tem um homem que se destaca, é justo, é reto e me teme. Quem? Noé. Deus chega: Noé, eu vou destruir a terra, Noé. Alguns historiadores dizem que Noé passa cerca de 75, outros dizem 85, outros dizem 100 anos, construindo e anunciando que Deus iria acabar com a humanidade. Sabe o que é que as pessoas diziam? Você está doido, você está louco.